Pode ser para a igreja? Amém, misericórdia. O pastor falou até que hora? Até 9h50. Eu falei, misericórdia. Graças a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Mateus capítulo 27, verso 45 ao 56. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus. Aleluia, Jesus. Mateus 27, versículo 45 até o 56. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um momento de comparações e contrastes, de polarizações, e eu quero compartilhar com vocês, fazendo algumas comparações, alguns contrastes, com relação ao sofrimento e à glorificação do nosso Cristo. Nesse primeiro momento, nessa leitura, nós vamos falar sobre o sofrimento, mas posteriormente nós vamos trabalhar a questão da glorificação de Cristo. Diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, dizia: ele chama por Elias. 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, mulher de Zebedeu. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que o sofrimento de Cristo já era previsto nas Escrituras. Nós sabemos que o sofrimento de Cristo, ele começa ali no capítulo 26 do mesmo evangelho que nós estamos estudando nesta noite. Jesus, ele vai para o Getsemane. E o Getsemane é o lugar chamado o lugar da prensa da oliveira, da prensa do azeite. E ele chega ali no Monte das Oliveiras, o Getsemane, como é que você queira chamar. Ele começa a orar. E ele leva consigo 3 discípulos mais chegados. E pede que eles fiquem ali vigiando, orando, enquanto ele se aparta e se afasta
um pouco mais para orar. E ele começa a orar, e ele começa a sentir o cálice da ira de Deus que ele iria beber. Ele começa dizendo: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Por um momento, Jesus humano hesitou no seu projeto, mas ele precisava dar sequência, ele precisava progredir e prosseguir ali naquele exato momento. E ele fala que, se for possível, passa de mim esse cálice. É o cálice da ira de Deus, e era a rejeição dos judeus que ele iria sofrer. E assim começa o sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo. Cristo, ele é preso, Cristo é levado para o sinédrio, e começa a tortura psicológica de Cristo. Nós vamos fazer uma análise nesta noite, meus amados irmãos, de acordo com os ensinos de um médico legista, que avaliou e analisou todo o sofrimento de Jesus Cristo de acordo com a medicina legal. Nós sabemos que Jesus sofreu, nós sabemos que Jesus padeceu, mas a medicina, ela traz para nós, meus amados irmãos, a intensidade deste sofrimento, embora a gente saiba que foi muito grande e foi muito duro. Mas houve um homem chamado Barber, que ele era um médico legista, e ele começou a analisar o sofrimento, a morte, todo o martírio, todo o suplício de Cristo, de acordo com a medicina legal. Esse homem pegou cadáveres, inúmeros cadáveres, e colocou na posição de crucificação, colocou na posição onde a lança poderia traspassar. Ele fez uma série de análises de acordo com a Bíblia Sagrada. E ele, em momento nenhum, ele tenta anular a palavra de Deus, de acordo com a sua análise científica e da medicina legal sobre isso. Meus amados irmãos, a gente sabe que Jesus, no Getsemane, e Lucas, como médico, ele traz esse detalhe a mais, e diz que Jesus orava intensamente e suava gotas de sangue. Esse médico, ele faz uma análise de que só sua sangue quem está em uma extrema agonia, em uma extrema aflição, somente esses que suam sangue. Ou seja, o corpo de Jesus começa a sofrer pequenas hemorragias e começa a sair pelos poros. Então essa é a primeira agonia e o primeiro sofrimento de Jesus ali no Getsemane. E a ciência dá um nome para isso. E ele sofre essa intensa agonia, que os vasos, eles começam a se romper e começam a misturar suor com gotas de sangue, mas os médicos dizem que são pequenos coágulos e não gotas de sangue, como está a tradição bíblica. Agora vocês estão percebendo, com esses coágulos, com esse sangue, o seu corpo já está sendo abalado. E quando ele vai para Herodes, para Pilatos, Herodes, e fica aquela coisa: não prende, não prende, eu não vejo crime algum sobre ele, então solta ele, não solta, solta Barrabás, e fica naquela questão ali, e levam Jesus para o pátio, para Jesus ser açoitado. De acordo com a lei de Moisés, uma pessoa que possivelmente estava sendo acusada, ela era chicoteada 39 vezes. Mas não eram os judeus que iriam chicoteá-los ali. Eram legionários, eram os soldados romanos, eram homens que não tinham a lei de Moisés, não tinham nada disso. E de repente eles amarram Jesus ali com as suas mãos e
coloca ele nesta posição e começa a desferir golpes sobre o corpo de Jesus já machucado. E o que diz que o chicote romano, ele possuía alguns ossos de carneiro, bolas de chumbo. Agora vocês imaginem, esses homens possivelmente eram um homem de cá e um homem de lá, um soldado aqui, outro soldado aqui, em que um batia e cravava na carne de Jesus e ele puxava de volta. E a carne era dilacerada, e os vasos sanguíneos se rompiam, e o sangue esparramavam. E Jesus sofria chicotadas para lá, chicotadas para cá, sobre o seu corpo que já estava enfermo, mas ele estava ali como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele está ali sofrendo as aflições, por amor a mim e por amor a você, aleluias, e por amor de todos quantos se arrependem de seus pecados e crê neste evangelho. Jesus está ali sofrendo. O povo começa a gritar: solta Barrabás. O povo quer que prende um inocente e solta um homicida, um criminoso. O povo começa a gritar, preste atenção nesses detalhes. O povo que outrora estava ovacionando: hosanas nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, depois já estava dizendo: crucifica-o, ou solte Barrabás. Então Jesus, ele vai sofrendo essa série de acontecimentos, passando por essa série de acontecimentos. E no capítulo 27, o verso 28 diz que, despojando as vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Ou seja, coloca um manto sobre Cristo, porque dizia que ele era o rei dos judeus, que as pessoas aclamavam ele como rei dos judeus. E agora começa a zombaria acerca deste rei. Começa a zombaria, começa a colocar ele no meio desse sofrimento, no meio desta situação. Coloca o manto escarlate, desce uma coroa de espinho e coloca sobre a sua cabeça. E na mão direita ele dá um caniço, um pedaço de uma taboca, vamos dizer assim, para você entender, um pedaço de bambu, um pedaço de madeira. Ou seja, zombando, porque os reis da antiguidade geralmente possuíam os seus cetros. E olha o escárnio que eles estão fazendo com Jesus Cristo. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Jesus está sendo humilhado publicamente, humilhado psicologicamente, está sofrendo fisicamente. E diz a palavra do Senhor que, aleluia, ele é levado pelos soldados para ser crucificado. Agora imaginem comigo, de onde Jesus estava, dizem que era aproximadamente 600 metros. Mas Jesus está com um corpo já bem debilitado. A coroa de espinhos que colocaram sobre ele, sobre a sua cabeça, agora está furando o seu couro, está furando a pele aqui. E aqui é uma região que qualquer machucado sai muito sangue, não sai? Sai bastante sangue. E ele está com aquela coroa, e sendo, preste atenção, ele está com a coroa, com o manto, com o caniço, e ele vai desfilar até o lugar chamado Caveira, ou chamado Gólgota. Por que tem esses desfiles e esse desfile, essas imagens de zombaria? Porque as cartas de Paulo, os evangelhos e as cartas de Paulo, traz um contraste sobre o triunfo de Cristo. Por isso que eu estou pedindo para você se ater a esses detalhes. E diz que Jesus, ele está com uma parte da cruz, que chama patíbulo, que é a parte horizontal da cruz, está sobre os seus ombros.
Você pensa que os romanos lixaram, invernizaram e fizeram todo o tratamento naquela madeira? Ou simplesmente pegaram uma madeira bruta e cortaram o tamanho que eles precisavam? Era uma madeira bruta. Agora vocês imaginem só, as costas todas chicoteadas, dilaceradas, com aquele sofrimento que ele sofreu da chicotada dos soldados romanos, agora carregando aquele pedaço de madeira sobre os seus ombros. E ele carrega, e agora vocês imaginem, e diz que ele tropeça. Agora você imagine, você já debilitado, se você tropeça, a madeira, qual é a tendência que ela tem? A escorrer para um lado ou para o outro, dependendo do lado que você tropeça. Então a madeira ia fazendo fricção, ia fazendo movimentos nas costas de Jesus, mas Jesus estava ali, carregando aquela cruz, Jesus estava ali, calado. Aleluia. E ele estava ali carregando aquela cruz. E diz que Jesus, ele cai tão debilitado que Simão Cirineu é constrangido a carregar aquela cruz, a ajudar a Jesus. E enquanto isso, cadê os discípulos? Cadê aquele que dizia: se for possível eu vou contigo até a morte, até o fim? Diz os evangelhos que os discípulos o seguiam de longe. Jesus sofreu. E muitas vezes nós seguimos Jesus de longe. Jesus sofreu tanto, e aí a gente começa a querer servir Jesus de longe. Não se aproxima desse Cristo que está relatado aqui, que sofreu tudo isso. A gente quer ser um discípulo nominal, porque antigamente, agora o IBGE pergunta para você assim: você é cristão, praticante, evangélico, praticante ou não praticante? Isso não existia, irmãos. Ou era crente ou não era crente. E Jesus sofreu tudo isso. E Jesus está indo ali para ser crucificado, para sofrer. E a crucificação era uma pena imposta para criminosos da pior espécie. Era uma forma de condenação, de execução romana, a crucificação. E Jesus está ali, cumprindo as escrituras, indo para o lugar da caveira. E ele está ali. Verso 33 diz que, chegando ao lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas provando-o, não quis beber. Por que Jesus não bebe o vinho com fel? Porque era uma bebida entorpecente e Jesus não aceitou. Jesus sofreu conscientemente. Em momento nenhum ele perde as suas faculdades mentais. E ele não bebe aqui nesse caso, porque ele estava muito consciente. E essa consciência eu posso ver. Esse firme propósito de Jesus eu posso ver quando vamos para a oração sacerdotal do Evangelho de João, capítulo 17, que ele diz assim: Pai, eu não rogo somente por estes, mas eu rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus fez uma oração por mim, por você. Aleluias, louvado seja Deus. Há mais de 2000 anos atrás ele orou por nós. E você, sem saber se ia ser crente, se não ia. Eu mesmo xingava crente, não queria saber de crente, falava mal de crente. Aí agora nós estamos pregando a palavra dos crentes, né? E ali, Jesus,
ele não aceita beber esse vinho com fel. E por cima da sua cabeça, coloca uma inscrição. Geralmente quando a pessoa era condenada, em cima da cabeça dela vinha aquela placa com o motivo do seu crime. E no caso da placa de Jesus, estava escrito ali: Jesus, Rei dos Judeus. Só isso. Ele foi acusado de ser rei, ele foi acusado pelos fariseus, porque dizia que blasfemava, dizendo que ele era Deus, que ele era filho de Deus, e os fariseus diziam blasfêmia. Esta foi a condenação de Jesus, Rei dos Judeus. E com ele foram crucificados 2 ladrões, uma à direita, uma à sua esquerda, e Jesus ao centro. E diz que ele foi condenado injustamente. E nos versos 41 e 42, começam novamente a zombar sobre ele, zombar acerca dele, zombar diante dele. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, dizia: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo, agora se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios, ou as mesmas zombarias, lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aqueles homens abriram a boca para zombar de Jesus. Dizia: tu é o filho de Deus, Deus não é contigo, desce. Você não é o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e salva. Cadê? E agora? E Jesus calado, Jesus quieto. Só que vai chegando agora os momentos finais, os últimos suspiros de Cristo. Vocês sabem que um dos ladrões, eles acabam se convertendo, sendo salvos por Cristo. E Jesus fala que hoje comigo estarás o quê? No paraíso. Você vê Jesus falando esta frase. Mas eu te pergunto, você acha que foi fácil Jesus falar essas palavras para aquele homem? Era quase humanamente possível Jesus falar aquilo. Sabe por quê? Porque Jesus está crucificado. Jesus, ele foi cravado. A Bíblia diz que a palma das mãos, mas possivelmente é bem aqui, ó. Porque se cravasse aqui, o peso rasgaria tudo. E aqui tem um osso, o carpo. Jesus, ele é cravado com um braço esticado, outro braço esticado, com os cravos quadrados, com os cravos pontudos e compridos. E ele é colocado o seu pé esquerdo sobre o direito e cravam aproximadamente de 12 a 13 centímetros, um prego para prender os seus pés. Agora você imagine, Jesus está com os braços abertos, Jesus está com o corpo todo em sofrimento, Jesus está sofrendo o processo de asfixia. Jesus está sendo asfixiado até a morte. E quando a gente às vezes está sem fôlego, a gente precisa abrir o peito
e fazer esse movimento para a gente impulsionar, para a gente abrir o diafragma, abrir aqui para poder puxar o ar e para poder oxigenar e poder falar alguma coisa. Jesus, na hora que ele diz, Jesus está com a cabeça reclinada, porque nem sequer ele poderia se ajeitar na cruz, porque se ele se ajeitasse na cruz, os cravos feriam o seu couro cabeludo e sangrava mais. Jesus, a única posição que ele encontra é esta posição lateral, para não entrar mais os cravos na sua cabeça. E Jesus, ele está ali, o peso cada vez mais pressionando, cada vez mais, o oxigênio não está circulando, o ar não está saindo, só está entrando. E Jesus, ele está bem ali com os pés, e aí ele vira para aquele homem e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi uma força descomunal para um homem que estava sem oxigenação nos pulmões dizer aquelas palavras, irmãos. É isso que a medicina ensina. Que havia o peso, havia todo o processo de asfixia. O corpo de Jesus já não estava funcionando mais adequadamente. E as câimbras começam a correr sobre o seu corpo. E ele começa a sofrer tudo aquilo ali. Mas ele está caladinho. Ele está ali. E chega num determinado momento, que é a volta da hora nona. Jesus, ele clama em voz alta, como eu li com os irmãos no começo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento Deus, ele se vira, porque precisava executar o julgamento sobre o pecado. Então ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não podia fazer nada, porque aquilo precisava acontecer. E ele sente por um momento esse sentimento de que, meu Deus, que abandono é esse? E aí o povo, sem entender nada, diz que não, ele está chamando por Eli, vamos ver se Eli vai salvar, chamando por Eli. E Jesus outra vez, com grande voz, ele clamou e entregou o Espírito, disse: está consumado. Ou seja, a obra foi concluída e o sacrifício foi perfeito. Aleluia. E o milagre começa. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Uma ação de Deus com os homens para a humanidade, ou seja, a presença ao Santo dos Santos é dada a todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho de nosso Senhor. Ou seja, com a morte de Cristo, o acesso ao Santo dos Santos foi liberado. Aleluia. Quando você dobra os seus joelhos com o coração contrito e quebrantado, você acessa o trono da graça, você acessa o Santo dos Santos, você rompe os céus e entra na presença do Todo-Poderoso pelos méritos de Jesus. Aleluia. Olha só, diz que, eu falei para vocês que nós íamos fazer algumas comparações. E agora nós vimos todo esse sofrimento. Mas agora nós vamos ver a glorificação de Jesus. Em Apocalipse 19 traz uma luz sobre isso. E aquela multidão que clamava e gritava: solta Barrabás, crucifica, solta Barrabás. Agora em Apocalipse 19, há uma multidão de salvos que glorificam o nome de Jesus. Muitos zombavam. Em Apocalipse 19, agora há uma multidão que
que glorifica e que exalta o nome de Jesus. Em Apocalipse 1, 13 ao 16, muitos viram Jesus com o corpo todo dilacerado e sofrido. Mas em Apocalipse capítulo 1, 13 ao 16, a Bíblia mostra para nós o corpo de Jesus glorificado, o nosso Cristo glorificado, irmãos. Aleluia. Vestes de sacerdote rei, Ele nos conduz e reina sobre nós. Aleluia. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Fala da sua divindade, santidade e eternidade. Também era um símbolo de honra, sabedoria e dignidade. Olhos como chama de fogo. Já não era mais aquele olhar sofrido, aquele olhar triste, mas agora era um olhar como chama de fogo, de onisciência, que tudo vê, que tudo sonda. Ele é o juiz e nada fica encoberto. Seus pés que foram cravejados, agora os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. O bronze transmite ideia de força e estabilidade, onipotência para julgar os inimigos. Jesus, ele não tinha forças ao carregar a cruz, mas glorificado, ele tem força, ele tem estabilidade, ele tem o poder nas mãos. A sua voz que quase não saía, agora é como o som de muitas águas. Aleluia. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. A mão é a mão da ação, a qual age, governa. 7 estrelas em sua mão, cuidado de Cristo com a sua igreja. Espada, arma de guerra usada pelo Cristo conquistador, profere sentença e não há quem conteste, condenação na certa. Sua face reluzente, a visão agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, sofredor, esbofeteado com o rosto cuspido, mas do Cristo cheio de glória. Aleluia. Zombaram, dizendo: esse é o rei dos judeus. Mas quando ele sai para guerrear, e ele sai com o seu exército, no seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele sai para condenar as nações. Aleluia. O caniço simbolizando o cetro. Rei segurava como símbolo de autoridade. Vocês se lembram que no Evangelho eles se ajoelharam e diziam: é o rei dos judeus, é o rei dos judeus. Se ajoelharam dizendo. Mas em Filipenses capítulo 2 diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Jesus foi conduzido, mas agora ele conduz o seu exército. Sai da sua boca, sai uma espada afiada, para ferir as nações e governar com cetro de ferro. Quando eu disse para vocês que Jesus caminha a via crucis até chegar no Gólgota, mas, se não me falha a memória, na carta de Paulo, diz que ele
sobe aos céus, levando cativo o cativeiro. Ele faz essa exposição pública. Quando ele sobe, é como se ele estivesse desfilando e mostrando que ele venceu a morte e o inferno. Aleluia, louvado seja Deus. Porque era isso que os imperadores faziam. Ele caminhava com seus inimigos, com seus prisioneiros, desfilava em praça pública. E quando Paulo fala que ele expôs publicamente todo o principado, toda a potestade, é esta cena que Jesus está repetindo e refletindo diante do mundo espiritual. E, por fim, os homens estarão, os ímpios, e os que não se arrependerem de seus pecados, sofrerão, e estarão para sempre nas trevas. Provérbios 4,19 diz que o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem quem tropeça, ou em que tropeça. E depois de tudo, nós participaremos de um grande banquete, como está lá em Apocalipse 19. Esse banquete já está preparado. Aqui é só um ato simbólico. Aqui é um memorial. Não é porque um ato é simbólico se faz menos importante. Não é isso que eu estou dizendo. Mas isto é um memorial que está pregando, que dizendo que o Cristo zombado, ele venceu, ele foi glorificado e ele vive e reina para todo sempre. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus, Pastor Ronildo.